O tema de hoje é sobre juros compostos. Quando eu preparava as estratégias para a aula sobre juros compostos, eu pedia para que os alunos pensassem sobre um problema e sempre surgiam duas respostas. Vou-lhes fazer essa mesma proposta. Calcule o montante produzido por um capital de R$ 2.000 em 3 meses, a taxa de juros de 4% ao mês. Uma primeira resposta seria o cálculo do juros simples. Podemos usar a fórmula J igual a C vezes I vezes T. Na linha de baixo, J igual a 2.000 vezes 4 sobre 100 vezes 3. Se eu dividir 2.000 por 100, eu elimino 2 zeros, fico com 20. Então, na linha de baixo, juros igual a 20 vezes 4 vezes 3. Como 20 vezes 4 é igual a 80, 80 vezes 3 igual a 240. Então, na linha de baixo, J igual a 240. No sistema de juros simples, o montante corresponde ao valor do capital mais os juros, portanto, o montante neste caso será 2.000 mais 240, 2.240, correto? Ok. Mas uma outra resposta que eu recebia dava uma pequena diferença, dava um valor um pouco maior. E o aluno me dizia, eu consegui fazer, mas eu pensei de uma forma diferente. O meu resultado deu R$ 2.249,73. E eu pedi, então, para que esse aluno explicasse como ele fez. E era assim. Ele calculava, normalmente, os 4% de 2.000, 4 sobre 100 vezes 2.000 e o total de juros do primeiro mês, 80. O que ele fez? Somou esses 80 aos 2.000, resultando num montante de 2.080 no primeiro mês. Aí, o seu próximo passo foi calcular 4% deste valor, de 2.080. Então, 4 sobre 100 vezes 2.080. Feitos os cálculos, 83,2 os juros para o segundo mês. Então, 83,20 somado aos 2.080 resultava no montante do segundo mês, correspondente a R$ 2.163,20. R$ 2.163,20. Então, para o terceiro mês, o cálculo dos juros seria 4% deste último valor, 4% de 2.163,20, feitos os cálculos, os juros do terceiro mês corresponderiam a R$ 86,53. Estes juros somados aos 2.163,20 resulta num montante final do terceiro mês de R$ 2.249,73. Então, como explicamos a diferença? O que acontece é que quando se trata de juros compostos, o cálculo é feito no final de cada período, neste caso, mês a mês, ok? No sistema de juros simples, o cálculo é feito sobre o capital inicial apenas. E aí não importa o período, você vai calcular aquele valor de juros sobre o capital, 4% sobre o capital, e vai multiplicar pelo número de meses, não importa se esse período é curto ou longo. Mas na questão dos juros compostos, essa diferença, então, os juros se torna um pouco maior porque eles são calculados mês a mês.
o cálculo é feito período a período, correto? Então, também aqui eu quero só me lembrar de que podemos pensar em calcular os 4% de uma só vez, calculando 104%, falamos sobre isso, mas eu vou repetir aqui rapidamente. Que se você calcula 104% de determinado valor, corresponde a 1,04. Este 1 é o 100%, é o valor antigo, e o 0,04, no caso, os 4%, a taxa de porcentagem praticada aqui. Então, se você multiplica 1,04 por 2.000, vai obter os 2.080. No segundo mês, 1,04 de 2.080 vai obter já os 2.163,20. No terceiro mês, 1,04 vezes 2.163,20 já vai obter o montante final de 2.249,73, sem o passo a passo de calcular os juros e somar o valor antigo. Portanto, seria um cálculo mais direto, ok? E uma consideração que eu quero que você perceba, você pode voltar o áudio, claro, quantas vezes quiser, e perceber que estamos fazendo multiplicações sucessivas por este 1,04, por este 104%. O número de vezes corresponde ao tempo da aplicação do empréstimo. Então, eu tinha um capital, eu fui multiplicando por 1,04 no primeiro mês, depois novamente por 1,04 no segundo mês e novamente por 1,04 no terceiro mês, ou seja, essa multiplicação sucessiva acontece ao longo do período. Se esse período for muito longo, esse processo se torna um pouquinho trabalhoso demais, um pouco inadequado, talvez, eu diria. Então, nós podemos pensar na potência, porque multiplicações sucessivas por um mesmo valor, um número por ele mesmo, não corresponde à potência. Então, existe uma fórmula para se calcular juros compostos, justamente pensando nessa situação de multiplicações sucessivas, que nos ajuda se você for utilizar, por exemplo, uma calculadora aqui. É muito comum que nos cálculos de juros compostos a gente use uma calculadora, porque os valores são decimais, às vezes decimais maiores, com mais casas decimais, eu quero dizer, com 4, com 5 casas decimais, geradas justamente por essa multiplicação sucessiva, geradas justamente por essa potência. Então, vamos à forma. M é o montante, M é igual a C, que é o capital, vezes, agora uma expressãozinha entre parênteses, que é 1 mais I. Fechados parênteses, esse 1 mais I está elevado a T de tempo, ok? Vamos entendê-la? O que é esse 1 mais I? 1 corresponde ao 100%, ao próprio capital, correto? E o I corresponde à taxa. Então, 1 mais I seria este capital mais a taxa. Em nosso exemplo, o 1 corresponde ao 100% mais 0,04, ou seja, este resultado, 1,04, está elevado ao tempo, está elevado ao expoente t, que corresponde ao período. Em nosso exemplo, foram 3 meses, por isso multiplicamos 1,04 por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui no caso, 1,04 elevado a 3, ok? Em nosso exemplo, o capital era 2.000, então faríamos a potência e este resultado da potência de 1,04
vezes 1,04 vezes 1,04 seria multiplicado por 2.000 e o resultado, obviamente, seria os 2.249,73. Vamos fazer usando a fórmula rapidinho? Vamos lá? Então, vamos repetir a fórmula. M igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a T. Vamos substituindo todos esses valores, então, na linha de baixo. M igual a 2.000, entre parênteses temos 1 mais 0,04 e a potência é o 3. Sempre resolvemos o que tem dentro dos parênteses primeiro. Os parênteses aqui comandam, ok? Sempre eles comandam. Então vamos lá, na linha de baixo. M igual a 2.000 vezes 1,04 elevado à terceira potência. O que temos que resolver agora, a prioridade é a potência. Então, pega a calculadora, vamos lá, 1,04 vezes 1,04. O resultado multiplicamos por 1,04 e na calculadora vai aparecer um número decimal com 6 casas. 1,124864. Então, na linha de baixo temos M igual a 2.000 vezes 1,124864. Efetuamos este produto e teremos um montante, então, na linha de baixo, M igual a 2.249,73. Tudo bem? Essa é a situação dos juros compostos, mas nós vamos resolver um outro probleminha e treinar um pouquinho essa fórmula, tudo bem? A questão é a seguinte: quanto receberá de juros ao final de um semestre uma pessoa que aplicou em caderneta de poupança a juros compostos a quantia de R$5.000, a taxa de 2% ao mês? Então, vamos colocar, linha após linha, registrar o valor de cada letra que o problema nos informa. Temos o capital, então, C maiúsculo igual a 5.000. O tempo igual a 6 meses. O I, que é a taxa correspondente a 2% ao mês. Correto até aqui? Vamos substituir esses valores na fórmula, lembrando que a fórmula é M igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a T. Então, na linha de baixo, M igual a 5.000 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,02 e o expoente 6. Na linha de baixo, M igual a 5.000 vezes 1,02 elevado a 6. Use uma calculadora para essa potenciação, então você vai fazer 1,02 vezes ele mesmo, 6 vezes. O resultado disso será um número com 5 casas decimais, 1,12616. Então, na linha de baixo, M igual a 5.000 vezes 1,12616 multiplicado M igual a 5.630,80 centavos. A pergunta do problema é quanto será os juros, quanto receberá de juros. Então, os juros é o montante menos o capital, correto? Então, 5.630,80 foi o montante. Subtraímos 5.000, que foi o capital aplicado, e teremos, então, 630,80. Espero que você esteja gostando de conhecer o sistema de juros compostos. Dê o seu like, ouça o áudio quantas vezes quiser, deixe seus comentários. Eu encontro você ainda na próxima etapa desse episódio, quando vamos abordar um pouquinho o significado da inflação e resolver um probleminha com isso.
Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 16 de junho de 2020.